Audiobook O Semeador de Memórias, Lutas e Milagres. Quarta década. Entre fardas e sonhos, a travessia de um Brasil em ebulição. Quarta década, 1958 a 1967. Reformar a vida exigiu mais que ferramentas, exigiu fé. Para refletirmos sobre tudo o que aconteceu nesta década na vida de meu pai Edson, precisaremos apreciar, com olhos atentos, a tela que se pintava num céu que estava longe de ser de brigadeiro no planeta e em especial no Brasil. Era o tempo da bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética. Dois titãs, duelando em arenas diversas, do espaço sideral ao Vietnã. O mundo se dividia entre o medo do cogumelo nuclear e a esperança da tecnologia emergente. Fidel Castro acendia o pavio revolucionário em Cuba e estremecia o tabuleiro latino-americano. John F. Kennedy assumia a presidência do ZEUA com seu sorriso cinematográfico e promessas de uma nova fronteira, enquanto a construção do Muro de Berlim, no mesmo ano, tornou-se um símbolo da Guerra Fria, dividindo não só a Alemanha, mas esperanças. No Oriente, a China de Mao Tse-tung afundava no caos do Grande Salto Adiante, campanha que tinha como objetivo transformar rapidamente a China agrária em uma potência industrial socialista moderna. A juventude também se rebelava. O final da década de 1960 foi marcado pela mobilização de milhares de jovens ao redor do mundo, por meio de manifestações que ficaram conhecidas como contracultura. Enquanto isso, a corrida espacial avançava. Em 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin entrava para a história como o primeiro ser humano a viajar para o espaço, abrindo caminhos para futuras missões tripuladas. Mas as mulheres também imprimiram sua marca. Em 1963, Valentina Tereshkova vislumbrou o espaço de perto, enquanto James Bond surgia como o espião mais sofisticado do cinema, em 62, inaugurando um gênero de ação sofisticada. A juventude começa a contestar padrões de comportamento, moda e política. O rock internacional em ebulição, reinado por Elvis Presley no final dos anos 50, é tomado pelos fenômenos britânicos, com The Beatles e Rolling Stones, que invadiram a terra com guitarras e subversão estética. O Brasil enfrentava o olho do furacão. Eram tempos divididos entre a euforia e a mordaça. Se o mundo parecia dançar ao som dos meninos cabeludos de Liverpool, o Brasil sambava entre esperanças e rupturas. Em 1958, o país celebrava a conquista da primeira Copa do Mundo, com Pelé, Garrincha, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Zito, Didi, Vavá, Zagallo e outros, encantando o planeta. Era o milagre do futebol, no início de uma tempestade política. As manifestações estudantis e os movimentos culturais de oposição se intensificaram em meio à censura crescente aos meios de comunicação, à arte e à cultura. No final de 58, um violão de batida sincopada mudaria o destino da música brasileira. João Gilberto, com Chega de Saudade, inaugura a Bossa Nova. Na década de 1960, a televisão ainda em expansão levou um grande público aos festivais da canção, que revelaram artistas como Elis Regina, Chico Buarque, Nara Leão e Geraldo Vandré. Ali, o microfone era também uma trincheira. Cada verso poderia desafiar a censura, cada metáfora podia ser um recado cifrado ao regime. Depois do golpe de 1964, a canção de protesto encontrou seu auge. Eles transformaram melodia em resistência, fazendo da arte uma forma de sobrevivência política. De meados para o final dessa década, a Tropicália sacudiu a MPB. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e seus parceiros levaram guitarras elétricas, a estética psicodélica e referências pop para dentro de uma música que ao mesmo tempo afrontava padrões estéticos e questionava estruturas sociais. Esses músicos não apenas resistiam, eles reinventavam o próprio conceito de brasilidade, incomodando tanto os conservadores culturais quanto o regime militar. Essa nova estética abriu caminho para a música se tornar não apenas entretenimento,
mas uma ferramenta refinada de reflexão. Mas, enquanto alguns cantavam para ferir, outros cantavam para distrair. A Jovem Guarda, liderada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rosemary, Vanderleia e muitos outros, oferecia um rock nacional açucarado, romântico e descompromissado. Seu sucesso foi estrondoso, mas sua função social distinta. Enquanto as canções de protesto agitavam consciências, a Jovem Guarda embalava corações e desviava atenções. Era, no calor da ditadura, a trilha sonora da leveza, consciente ou não, que ajudava a abrandar a fúria que ecoava nos palcos engajados. Assim, a música brasileira da época dividia-se entre a lâmina e o véu. De um lado, vozes afiadas que denunciavam e mobilizavam. De outro, refrões suaves que embalavam a fuga da realidade. E ambas, cada uma à sua maneira, ajudaram a escrever o roteiro sonoro de uma década marcada por tensão, censura e opressão. Nos palcos da política, Juscelino Kubitschek, em 61, deixava o Planalto com Brasília recém-inaugurada, um sonho modernista plantado no Cerrado, mas também uma herança de dívidas e inflação. JK havia prometido 50 anos em 5, mas o futuro veio com juros. Jânio Quadros chegou com sua vassourinha moralista, prometendo varrer a corrupção, mas durou pouco. Em apenas 7 meses, renunciou, deixando a nação boquiaberta e uma grande crise institucional. Com a renúncia, Jango, vice de Jânio, assumiu sob desconfiança dos militares e da elite econômica. E, finalmente, na madrugada de 31 de março de 1964, os tanques tomaram as ruas. O golpe se consumava. Jango foi deposto. Começavam os tempos de silêncio e subversão com a ditadura militar brasileira, que duraria 21 anos. Para Edson, um homem de ideias, de sonhos acadêmicos e envolvimento civil, esse novo cenário era como um céu repentinamente coberto por nuvens pesadas. A liberdade de expressão, o debate político, até mesmo o ensino, passaram a ser vigiados, controlados, silenciados. E nessa nova ordem imposta, muitos tiveram que escolher entre calar ou fugir, física ou simbolicamente. Retornando de onde paramos, logo após o nascimento de Afonso. No início de 1958, a família se encantou com a chegada de uma menininha de grandes olhos negros e cabelos da cor do ébano. A pequena foi batizada com o nome de Maria e da avó materna, ficando então Maria Lindaura, que se tornou para os íntimos a terna Linda, fazendo jus à sua aparência de rara beleza. Na década de 1950, o Brasil se equilibrava entre os sopros da democracia e as sombras do autoritarismo. E Edson Paim vivia sua própria epopeia entre seringas, fardas e ideais. No ano de 1958, recém-formado em odontologia, continuava servindo no Departamento Geral do Exército, DGE, aguardando com certa ansiedade o tão sonhado curso de formação de oficiais dentistas. Mas esse curso não se realizou naquele ano, e Edson permaneceu na Policlínica e no DGE, prestando serviço à pátria com disciplina e método. No total se vira nos 30, Rosalda se dividia entre fraldas, livros didáticos e uma sala de aula que exigia tanto da alma quanto da voz. Edson, seu companheiro de batalhas e ideais, continuava firme em seu posto no DGE. Ele não parava, trabalhava, estudava, sonhava e, como pai presente, buscava a qualquer custo uma transferência para Niterói. Queria estar mais perto da esposa e dos filhos. Queria, acima de tudo, estar mais perto da vida que escolheu construir. Seus dias eram entre estantes e boletins. No DGE, assumira a responsabilidade pela biblioteca. Seu trabalho era minucioso: catalogar livros, organizar boletins do Exército e auxiliar oficiais na busca por legislações, doutrinas e pareceres. Aos poucos, sua memória já afiada se acostumou com o conteúdo dos livros e artigos. Era como se o papel impresso se tornasse parte dele. Lia a Constituição de 1946 linha por linha. Entendeu suas entrelinhas como quem decifra um mapa secreto. E foi justamente essa leitura atenta que acendeu a faísca de um debate que mudaria o curso da sua história
e de muitos outros. No seio do exército, entre os sargentos, havia um tabu quase sagrado. Dizia-se que militares de patentes inferiores, como os sargentos, eram inelegíveis para cargos eletivos. Tudo por conta de um artigo da Constituição que afirmava: são inelegíveis os inalistáveis e os compreendidos em categorias definidas em lei. A interpretação corrente era rígida e discriminatória. Mas Edson não engolia essa narrativa. Com firmeza, passou a defender outra leitura, menos elitista e mais democrática. Para ele, os sargentos podiam sim concorrer. Um de seus colegas, tomado de indignação, soltou a frase que ficou marcada como símbolo da desigualdade que enfrentavam. A gente é sub-raça, Edson, não tem direito nem a voz. Foi assim que começou. De uma conversa entre livros e constituições, nasceu um movimento. Os debates se intensificaram entre os sargentos do DGE. Saíam do quartel de farda e se reencontravam à paisana, em bares, praças e, sobretudo, no consultório de Edson na Cinelândia, transformado em um verdadeiro centro de articulação política. Naquele clima de efervescência, Edson já morava em São Francisco, um bairro de Niterói ainda mais perto da escola de enfermagem onde Rosalda trabalhava. Conseguira esta transferência para o quartel do Gragoatá, trocando de posto com o sargento Tiradentes, que foi para o DGE. Entre os sargentos, tudo era estratégico. Precisavam de um candidato, alguém para desafiar a interpretação vigente da Constituição. Mas quem se arriscaria? A resposta veio quase naturalmente. Edson. Ele se dispôs a encarar a missão, mesmo sem garantia de que a candidatura seria aceita. Foram até o deputado federal Benjamin Fará, do PSP, partido de Adhemar de Barros, e conseguiram seu apoio. Faltavam poucos meses para as eleições de outubro de 1958, e ainda havia dúvidas jurídicas sobre a possibilidade de um morador de Niterói se candidatar no Rio de Janeiro. Além disso, havia desconfianças ideológicas. Muitos sargentos viam Edson como um moderado, distante da esquerda mais radical, a qual alguns se alinhavam. Ainda assim, decidiram lançá-lo como uma espécie de batedor de porteiras, aquele que vai à frente e testa o terreno. Edson serviu a eles de bucha de canhão, como diziam. Por ironia do destino, ou por falta de opção, nasceu sua candidatura a vereador, no peito e na raça, sem dinheiro, sem carro, sem equipe. Sua campanha foi feita de trem, de ônibus e conversas infinitas nos refeitórios e corredores dos quartéis. O deputado Benjamin forneceu algum material gráfico, uns poucos panfletos que mal davam para uma real divulgação de sua candidata. Uma campanha mais de esperança e trabalho. Para se eleger, precisaria de cerca de 4.000 votos. Conseguiu pouco mais de 2.000. Não venceu a eleição, mas venceu o sistema. Quebrou o tabu. Sua candidatura foi aceita, reconhecida, registrada. Não houve impugnação. Pela primeira vez, um sargento se colocou oficialmente como candidato a um cargo político. A notícia correu os 4 cantos. A campanha não lhe deu o mandato, mas lhe deu um título que atravessaria os anos: o famoso Sargento Paim. Era assim que o cumprimentavam nos corredores dos quartéis, nas ruas da Cinelândia, nas filas de banco e nos cafés da Lapa. Lá vai o Sargento Paim, diziam, com um misto de respeito e admiração. E pegou. A coragem de enfrentar o sistema o transformou em símbolo, não apenas de luta de classes dentro do exército, mas de um novo tempo que se avizinhava no Brasil. Nesse ínterim, um novo embate o aguardava. No início de 1960, enfim, abriram-se as inscrições para o curso de formação de oficiais dentistas, aquele mesmo que no ano anterior não havia sido ofertado. Edson, atento às normas, requereu matrícula com base numa portaria que assegurava o direito aos subtenentes e sargentos formados em medicina, odontologia, farmácia ou veterinária e com mais de 5 anos de serviço. A portaria garantia o ingresso sem necessidade de exame de seleção, mas, surpreendentemente, o diretor da Escola de Saúde do Exército indeferiu todos os requerimentos com base numa nova portaria que ele mesmo baixara, sob ordens do ministro do Exército, restringindo o número de vagas.
Edson, mais uma vez, não aceitou em silêncio. Reuniu seus companheiros sargentos, farmacêuticos e dentistas e propôs uma ação direta, impetrar um mandado de segurança. Alguns hesitaram, afinal, o alvo era ninguém menos que o todo-poderoso Marechal Lott, então ministro do Exército. Havia medo, receio de perseguições, represálias, transferências arbitrárias ou pior. Mas Edson, com a coragem que o definia, disse: "Eu vou assinar, sou dentista. Se me perseguirem, sigo minha profissão, mas não vou abrir mão dos meus direitos." E deste ato corajoso nasceu a ação judicial que entrou nos anais da história como Edson Nogueira Paim e outros. O advogado? Nada menos que o lendário Sobral Pinto, um dos maiores defensores dos direitos civis da história do Brasil. A batalha foi para o Supremo Tribunal Federal, mas a primeira ação foi indeferida. Havia sido direcionada erroneamente ao diretor da escola, quando o autor da portaria era o ministro. Não desistiram. Redigiram novo requerimento, agora contra o ministro. O relator do STF votou contra, mas os outros ministros não hesitaram. 8 votos a favor, 1 contra. Vitória esmagadora. Contudo, o ano já se adiantava. Os cursos haviam começado e os requerentes não poderiam ingressar de imediato. Foi firmado, então, um acordo. Todos seriam matriculados no primeiro curso subsequente, com data retroativa de requerimento, válida para efeito de antiguidade e progressão. Assim, em 1960, Edson finalmente ingressa na Escola de Saúde do Exército, como segundo tenente-aluno, nomeado pela portaria da escola, e com direito a sonhar e a lutar mais uma vez. A vida, porém, não dava trégua. Naquele mesmo ano de 1960, surgia em Brasília um novo projeto de lei que reestruturaria os quadros da saúde do Exército. Havia uma enorme disparidade entre médicos e dentistas. Para os médicos, 400 vagas para capitão. Para os dentistas, apenas 200. Para primeiros tenentes, 100 médicos. Para dentistas, só 60. Indignado com a desigualdade, um colega gaúcho, o sargento Manitas, amigo próximo do deputado Salvador Loussaco, que era o relator do projeto, decidiu ir até Brasília com recursos levantados entre os colegas. Mas logo percebeu que a empreitada colocaria sua aprovação em risco, pois suas notas não eram das melhores. Pediu a Edson que o substituísse, e ele, como bom líder nato, aceitou ir no seu lugar. Brasília ainda nem havia sido oficialmente inaugurada, mas o Congresso já funcionava por lá. Edson desembarcou na capital com uma missão e um argumento afiado. Encontrou-se com o Loussaco no jantar informal, desses que definem os rumos do país entre uma garfada e outra. Apresentou sua tese com clareza. Não queremos mais, deputado. Queremos apenas justiça. Que as vagas de dentistas sejam proporcionais às de médicos. Que a lógica seja a da igualdade. Loussaco ouviu e topou. Mudou a proposta e corrigiu a distorção histórica. Quando Edson voltou, foi ovacionado pela turma. Ganhou o respeito até de quem torcia o nariz. O próprio coronel da policlínica, com ares de sarcasmo, disse: "Seu safado!" Se era admiração ou despeito, isso não importa. O fato é que havia conseguido o que parecia impossível. Edson ficou com uma das 60 vagas para tenente. O gesto de reivindicação não foi por si mesmo, mas pela classe, pela coletividade, por uma justiça que o Exército insistia em adiar. Mas a calmaria não duraria muito. O mês de janeiro de 1961 trouxe 2 anúncios importantes para a família Paim. O primeiro veio em papel timbrado e com brasão da República. Edson agora era, por mérito e bravura, primeiro tenente do Exército Brasileiro, oficializado por decreto do presidente Jânio Quadros. O segundo anúncio foi muito mais íntimo e simbólico. No dia 23 de janeiro, nascia mais uma estrela da constelação familiar. Uma menina, pequena no tamanho, mas já gigante na simbologia. Seu nome? Dina Régia. Dina, homenagem à avó paterna. Régia, em tributo à tia Régia, irmã de Rosalda. Uma combinação tão única que carregaria consigo por décadas um batalhão de apelidos, constrangimentos infantis e, por fim, uma aceitação orgulhosa.
Edson, sempre hábil com as palavras, enfatizava que ela já nascera filha de primeiro-tenente e que o nome tinha um forte significado, quase uma profecia. Dina é força, Régia é rainha. Você é a rainha da força, minha filha. E assim foi. O nascimento de Dina coincidia com uma inquietação que já fervia no peito de Edson, a saudade das origens. Aquela nostalgia silenciosa por Mato Grosso, pelas paisagens do Cerrado, pelas águas do Aquidauana e pela memória dos primeiros passos dados ainda menino, agora se somava ao incômodo político. Apesar de tantas conquistas, havia, nos bastidores militares, um certo boicote sutil. Edson já não representava mais os sargentos e também não era totalmente acolhido pelos oficiais de alta patente. Estava entre dois mundos. Então veio a decisão, uma que mudaria, mais uma vez, os rumos da família. Com a filha recém-nascida nos braços, duas crianças pequenas agarradas à barra da saia da mãe e a bagagem carregada de expectativas, o casal decidiu deixar a segurança do Sudeste e retornar às terras pantaneiras. A viagem de trem era longa, abafada, impraticável com 3 crianças pequenas. Optaram, então, por ir de avião, um gesto ousado para a época e necessário. Antes da partida, Edson ainda cogitou deixar Rosalda no Rio para que ela pudesse aproveitar as vantagens de uma possível vaga na universidade, mas ela foi firme. Eu casei com você, e aonde você for, eu vou. Se tivesse ficado, talvez tivesse tido uma carreira meteórica. Quando retornou anos depois, suas colegas já eram titulares, algumas até haviam sido suas alunas. Mas essa é outra história. E como sempre, Rosalda deu a volta por cima, num futuro não tão distante. Ao desembarcarem no calor de Mato Grosso, foram recebidos pelo representante do comandante, o tenente médico Antônio Monteiro Lobato Fraga, conterrâneo de Rosalda no Emportã-Ele, que os buscou num jipe e os levou para casa na Vila Militar de Aquidauana. Ali, Edson voltou a trabalhar no mesmo quartel onde havia servido em seus anos de juventude. Foi um reencontro com o passado, agora vestido com nova farda, nova patente e uma família quase completa. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu logo na chegada. Quem o reencontrou foi seu antigo patrão da padaria, o senhor Pedro Lanzarini, aquele mesmo que lhe dera emprego quando ele era apenas um garoto sonhador. Ao revê-lo, Lanzarini não se conteve, levantou Edson no colo, num abraço apertado, como quem acolhe um filho que voltou vitorioso da guerra. Edson assumiu o consultório odontológico do quartel, mas, muitas vezes, precisou também dar consultas, como se médico fosse, para suprir a ausência do único médico disponível. Aprendera com Rosalda um truque simples e eficaz: injeção de vitamina C para casos de gripe. Funcionava tão bem que os soldados começaram a pedir por nome. Doutor, tô com aquela gripe de novo. Me dá aquela injeção doída, mas milagrosa? E assim, sem querer, caiu nas graças dos militares, como dentista, clínico geral improvisado e amigo. Entre um atendimento e outro, acabou atendendo um caso raro de transposição dentária. Um soldado cuja dentição apresentava os caninos e incisivos trocados de lugar. Uma anomalia incomum que, se tivesse sido documentada, poderia tê-lo projetado internacionalmente. Mas Edson, ainda sem o espírito científico que só viria depois, tratou o caso como mais uma curiosidade de consultório. O panorama não poderia ser mais complexo. O país vivia uma ebulição política. No dia 25 de agosto de 1961, o presidente Jânio Quadros renunciou subitamente, numa manobra política que visava retornar ao poder nos braços do povo. Mas o exército não lhe deu brecha. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, liderou a campanha da legalidade e convocou os militares nacionalistas a garantirem a posse de João Goulart, vice de Jânio. Brizola usava o rádio e os jornais para conclamar a base. Sargentos nacionalistas, procurem os oficiais da mesma linha, tomem os quartéis, prendam os gorilas. O Brasil estava prestes a explodir.
Em Aquidauana, Edison, agora tenente e já veterano das lutas institucionais, abraçou a legalidade e participou ativamente dos bastidores que garantiram a posse de Jango. Ao lado de juízes, promotores e intelectuais, posicionou-se com firmeza. Sabia que estava escolhendo um lado e que isso teria consequências. E não é que teve? A militância política de Edison tomava corpo. O sangue vibrava com cada discurso de Jango, com cada reunião de base, com cada promessa de um país mais justo e menos vertical. Foi nesse clima de entusiasmo que ele se aproximou do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, legenda de Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola. A convite de Manuel Souza Cruz, Edson assumiu a vice-presidência regional do partido no sul do Mato Grosso. Mas, atenção, o estado ainda não havia sido dividido. A história dessa entrada no partido também tem seu toque cinematográfico. Viajavam de carro entre Campo Grande e Aquidauana. Entre uma curva e outra, entre os buracos da estrada de chão e os buracos da democracia brasileira, Manuel virou-se para Edson e disparou: "Você tem história, não quer entrar no PTB?" E, como se diz por aí, juntou a fome com a vontade de comer. A pitada de incentivo foi suficiente e Edson saltou de paraquedas, direto na militância partidária. O PTB era sua nova trincheira. As eleições se aproximavam e agora era preciso se posicionar, lançar candidaturas. O nome de Edson foi cogitado para deputado estadual. Ele, prudente, foi procurar um velho amigo e mentor, o professor Areias, aquele mesmo que o acolhera nos tempos em que assistia a aulas como ouvinte no ginásio de Aquidauana. "Professor, o senhor vai sair candidato?" "Não, Edson, dessa vez não vou." "Se o senhor não for, eu vou." Mas na política, o que se fala não se escreve, e veio uma reviravolta. Na última hora, Areias mudou de ideia e saiu candidato pelo PSD, que estava coligado ao PTB. A coligação lançou então 3 nomes: Areias, Cunha e Edson Paim. A oposição, leia-se, os representantes da elite local, lançou apenas um nome, Antoninho. Resultado, a elite se uniu e garantiu a eleição de seu candidato. E na coligação, Cunha foi o único eleito. Edson e Areias, como dizem na política, morreram abraçados, dividindo votos da mesma base. Apesar da derrota, Edson consolidava-se como líder trabalhista, respeitado por promotores, juízes, professores e líderes sindicais. E sua esposa, como sempre, brilhava com luz própria. Rosalda chegou a Aquidauana como quem pisa em terra desconhecida, mas logo dominou o terreno. Deu aulas de matemática, ciências e biologia. Onde houvesse vaga, ela entrava. Logo, tornou-se professora de renome da Escola Normal e do Científico. Mais tarde, assumiu a direção da merenda escolar de todas as escolas do município. Gestante pela 4ª vez, seguia lecionando e apoiando o esposo com entusiasmo e lucidez política raras para a época. Era uma mulher à frente de seu tempo e com filhos a tiracolo. Na vila militar onde moravam, a criançada era daquelas que não conheciam tédio, e se conheciam, corriam dele com a mesma velocidade que corriam atrás de bola, pipa ou confusão. Eram filhos da classe média em tempos analógicos, criados na rua, sem filtro solar e com muita criatividade. Entre essa tropa miúda de mini-aventureiros, Afonso, o primogênito, era uma verdadeira usina de travessuras ambulante. Em um belo dia de céu azul e juízo zero, ele resolveu que seria uma ótima ideia correr atrás de um trator em movimento e, por que não, se pendurar na esteira. Risco? Presente. Tragédia? Quase batendo na porta. Mas eis que surge Edson, o pai em desespero, com um grito firme, digno de missão impossível, clama: "Afonso, salta!" E não é que o menino saltou mesmo? O coração quase saiu pela boca, mas obedeceu. Resultado? Um susto daqueles, mas nenhum osso quebrado, só mais uma travessura para lembrar. Agora, se você acha que essa foi a única aventura motorizada de Afonso, prepare-se. Temos mais 2 pérolas que entraram para o hall da fama da família. A primeira é digna de novela pantaneira.
Durante uma viagem rumo à fazenda no coração do Pantanal, Afonso, o espoleta, resolveu tirar uma soneca no jipe do tio Walter. Tudo certo, até que ele caiu do carro em movimento e ninguém percebeu. O tio só notou a ausência ao chegar no destino. Desesperado, voltou o caminho todo, achando que iria encontrá-lo chorando e assustado. E, para seu espanto, encontrou Afonso dormindo tranquilamente à beira da estrada, no exato ponto onde havia desembarcado, se é que se pode dizer assim. Até hoje, esse menino de mais de 60 anos dorme com uma facilidade de causar inveja a qualquer um. É compreensível para quem se acostumou a dormir em estradas arenosas. Uma caminha é puro luxo. A segunda aventura parece cena de desenho animado. Um dia, Afonsinho pegou carona com um amigo do pai. O sujeito parou rapidinho para comprar cigarros e deixou o jipe ligado. Afonso, curioso como sempre, subiu no banco do motorista e começou a fazer sons de motor com a boca, fingindo que dirigia. Vum, vum! Até aí tudo bem. Mas aí, ele sem querer querendo, soltou o freio. O jipe andou sozinho até, pá, bater no muro. E Afonso, firme no volante, como se tivesse tudo sob controle, mas tremendo de medo da bronca. Depois, contou rindo que um menininho que passava na rua apontou e disse: "Olha, mamãe, aquele garoto pequenininho já sabe dirigir." Se fosse hoje, a cena ia direto para o TikTok e viraria meme mundial. Linda, minha irmã, também guarda lembranças marcantes. Uma delas envolve bullying infantil. Os filhos dos oficiais de maior patente ameaçavam-na com chantagem. Se você não obedecer, vamos mandar prender seu pai. Apavorada, Lindaura pedia ao irmão: "Afonso, deixa eles ganharem, senão vão prender o papai." A rotina era cuidada por Idê, que viera com a família do Rio. Ela era uma jovem engraçada, destemida, alegre e vigilante. Certa vez, um ladrão tentou invadir a casa. Ela não hesitou, deu um pontapé na janela, derrubou o sujeito e o pôs para correr. Nunca mais voltou. Está bem, eu sei. Parece que só falo dos meus irmãos, né? Mas vou me defender. É que nessa fase da vida, Euzinha ainda era quase um bebê, vivendo grudada na barra da saia da mamãe ou da tia Idê. Minhas lembranças dessa época são um potinho bem pequeno, mas cheias de cheiro e afeto. A mais marcante, a casa da vovó Dina, o perfume do doce de caju que invadia o ambiente, e ela, sentada fazendo crochê com muita paciência, comigo no colo. Agora, a parte engraçada e um pouco traumática. Foi justamente esse crochê que rendeu minha primeira zoação pública, o meu batismo infantil no cruel universo do bullying. Minha avó, com todo o carinho do mundo, fez uma saia rosa linda, todinha de crochê. Só que, um detalhe técnico importantíssimo, ela esqueceu de colocar forro. Pois é, e eu, toda feliz, desfilando com minha saia nova, até que os meninos começaram a gritar: "Olha a calcinha dela, tá parecendo tudo." Foi minha irmã Lindaura, sempre cuidadosa e protetora, que me salvou da humilhação completa. Ela me levou correndo para casa para trocar de roupa, mas eu chorava de soluçar. Não queria tirar a tal saia rosa por nada nesse mundo. E quem disse que vaidade é coisa de adulto? Ficam aqui 2 lições. Criança também sabe ser cruel e crochê sem forro, só para boneca ou caminho de mesa. No início de 1963, Edson começou a planejar uma nova candidatura. Cogitava mudar-se para Nioaque, cidade em que talvez houvesse mais espaço político e menos competição dentro do partido. Queria continuar a luta, agora com mais fôlego. Nos anos 60, Nioaque era mais do que um ponto no mapa. Era um suspiro de vida simples, cercado por natureza exuberante. Com pouco mais de 3.500 habitantes, a cidadezinha parecia caber inteira no abraço. Entre campos abertos do cerrado e o vai-vem preguiçoso dos rios que serpenteavam a paisagem, a cidadezinha era um refúgio de tranquilidade. Suas ruas de terra vermelha eram ladeadas por casinhas de madeira, pintadas com cal e esperança, com quintais onde galinhas ciscavam ao lado de pés de goiaba. O centro da vida comunitária era a praça,
com seu coreto, a igrejinha e os bancos disputados nas tardes de prosa e tereré. Ao fundo, morros arredondados protegiam a cidade como velhos guardiões, e havia uma curiosidade geográfica que alimentava o imaginário local. Uma formação rochosa em forma de meia-lua, apelidada de Travesseiro de Santo, onde diziam que o céu beijava a terra nas madrugadas frias. Ali, o tempo não corria, caminhava devagar, sem pressa de chegar. Edson estava em trânsito entre a cidade de Nioaque e Aquidauana, se dividindo entre o dever e a família, aguardando vagar uma casa na Vila Militar para trazer todos para a nova morada, quando o mundo político desabou. Guardem essa data emblemática que faz parte de nossa história recente. O golpe militar em 31 de março de 1964 foi rápido, mas não silencioso. Tanques ocuparam ruas, rádios transmitiam comunicados solenes e o país amanheceu dividido entre medo e esperança, dependendo do lado em que se olhava. O governo de João Goulart, acusado de simpatias comunistas, foi deposto sem resistência armada significativa e acabou fugindo para o Uruguai, para se exilar com sua família e buscar asilo político. A democracia, ainda jovem, foi interrompida e um clima denso de desconfiança pairou sobre lares e quartéis. Foi nesse cenário que Edson, por suas ideias e posicionamentos, acabou entrando na lista dos que deveriam ser calados, e logo conheceria de perto as forças e a opressão de uma ditadura militar. Como vice-presidente municipal do partido, Edson era um alvo óbvio. Militante ativo, fazia viagens de jipe quase todos os domingos para organizar reuniões em Bonito, Bela Vista, Jardim, Nioaque. O nome dele estava nos relatórios. Seu histórico de luta, registrado. Seu rosto, conhecido. Mas ele estava tranquilo, seguia de cabeça erguida e consciência limpa. Porém, havia um detalhe que colocaria sua tranquilidade em risco. Uma velha desavença política. Essa rixa vale ser contada. Para isso, vamos de viagem pelo túnel do tempo, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do nosso país, antes da inauguração de Brasília. Aconteceu logo que chegou ao Rio de Janeiro, nos tempos de sargento. Edson havia sido correspondente de uma revista matogrossense que promovia as potencialidades do Centro-Oeste. A publicação era nacional. Quando foi a Mato Grosso, um tio lhe mostrou a revista Brasil Oeste e indicou seu nome para atuar como correspondente no Rio. Edson passou a frequentar o Congresso Nacional e a cobrir sessões, entrevistas, articulações. Seu nome chegou à capa dessa revista, destacando seu brilhante trabalho. Ganhava notoriedade. Mas, num de seus textos, destacou a ausência frequente de um deputado chamado Fernando Alves Ribeiro, filho do coronel José Alves Ribeiro, que em tempos remotos chegou a ser convidado para o casamento de Edson e compareceu. Aquele que destaquei como uma figura pública importante, que tinha admiração por meu pai. Mas a vida de cada um seguiu rumos diferentes e, ao se encontrarem, tudo foi diferente. O tal deputado se irritou com a exposição pública e, a partir dali, criou-se uma inimizade silenciosa e perigosa, não só por parte do filho, mas também do pai, que tomou as dores de sua prole. E foi por essa desavença que esse antigo parlamentar, agora exercendo o cargo de prefeito de Aquidauana, vou reforçar o seu nome, Fernando Alves Ribeiro, conhecido pelo seu eleitorado como Tico, decidiu se vingar do que chamou de humilhação do passado, enviando um ofício para o presidente do IPM, Inquérito Policial Militar, Major Nestor Val Filho, afirmando de maneira incisiva que Edson era subversivo e estava ligado ao Partido Comunista. Com essa denúncia, as consequências vieram. Edson foi levado a interrogatório. As memórias de cada detalhe desse marco histórico de sua vida estão vivas na memória de Edson, e ele gosta de dividi-las com a família. E foi em um desses bate-papos acalorados com seus netos Aline e Eric que dissertou sobre alguns detalhes marcantes. Contou que sua prisão não aconteceu com algemas ou sirenes. Foi silenciosa, quase protocolar, mas carregada de tensão, como convinha nesse início de 1964.
e de forma teatral e rica em detalhes, usou seu dom da oratória para dar mais ênfase aos fatos. E seguiu dizendo aos netos que os momentos que antecederam a sua prisão foram emblemáticos. Tudo começou com uma fala seca do Major Nestor, presidente da comissão de inquérito instaurada após o golpe militar, que dizia precisamente assim: "Depois que fechar o cassino, venha me procurar, você será ouvido", disse ele, referindo-se ao refeitório dos oficiais, o local informalmente apelidado de cassino. Edson cumpriu a ordem. Assim que terminou o café da manhã, dirigiu-se ao gabinete do major. Lá, a conversa começou de forma direta, sem rodeios. "Como o senhor se manifesta sobre o conluio do governo de João Goulart?" Tentando manter a serenidade, Edson respondeu: "Sou favorável às boas teses e contrário às más." O major, visivelmente incomodado, insistiu: "E quais são as boas?" Edson, sem hesitar, enumerou: o tabelamento do preço dos remédios, a reforma agrária cristã e democrática, uma visão política plural e democrática. E completou com outras ideias que, embora não lembrasse exatamente no momento, faziam parte do que acreditava ser justo e necessário para o país. Foi suficiente para selar seu destino. O Major Nestor, com o semblante fechado, declarou: "Edson Paim, você está muito comprometido. Vou pedir sua prisão." Naquela mesma noite, Edson ouviu do outro lado da parede os gritos do major. Um grito carregado de ódio destinado ao também preso Dr. Arruda, médico da cidade de Jardim e colega de farda. "Bota a cabeça na privada para tirar essas porcarias da tua mente." Era mais do que intimidação, era demonstração clara de poder, do tipo de tratamento que poderiam sofrer ali. Na manhã seguinte, um fio de esperança atravessou o ambiente opressor. O coronel Rubens Toledo, comandante da cavalaria, entrou no gabinete e, com um olhar sério, mas conciliador, disse a Edson e a seu companheiro de prisão, Lauro: "Não é adequado que vocês permaneçam presos onde servem. Vou transferi-los para Aquidauana." Mas todos entenderam que aquilo era mais do que uma transferência. O coronel sabia do risco que os dois corriam ali. Temia não conseguir conter os impulsos violentos do Major Nestor, conhecido por sua disposição para torturas. A transferência era, na verdade, um gesto de proteção, a tábua de salvação para os livrar da violência física, moral e psicológica da tortura. Foi designado um capitão para escoltar os presos. Mas, ao chegar o caminhão que iria levá-los, ocorreu uma cena tão inusitada quanto simbólica. Edson, por ter mais tempo de patente como capitão do que o oficial encarregado de escoltá-lo, não reivindicou, se apossou do direito de ir na boleia, e assim foi feito. O resultado? O agente da escolta seguiu viagem na carroceria e o preso na boleia, contrariando a lógica da repressão, mas reafirmando com dignidade sua coragem e, por que não dizer, seu topete, mesmo em tempos tão sombrios. E foi ali, naquele instante, que as palavras do avô tocaram fundo em Eric e Aline, e eles enfim compreenderam por que o avô atravessara tudo aquilo e foi capaz de reescrever sua própria história. Em Aquidauana, ficou detido junto com o capitão Lauro, em uma sala sem grades nem trancas. Não era uma cela formal, nem um cárcere privado, mas ainda assim uma prisão. Não havia banheiro no cômodo, e a porta permanecia aberta apenas para que saíssem em silêncio quando necessário. As refeições eram feitas ali mesmo, sobre uma mesa improvisada. Não havia ordem formal de prisão. Estavam detidos preventivamente para averiguação, como tantos outros militantes do PTB espalhados pelo país. A nova ordem queria calar vozes, congelar ideias, apagar rastros de luta. Poucos dias depois, no mês de abril, Rosalda entrou em trabalho de parto. O nascimento de Edinho foi difícil, tenso, sem a presença do seu esposo para apoiá-la. Mesmo preso, meu pai, assim que recebeu a notícia, não se conteve. Saiu à revelia e foi ver sua esposa e filho, que acabara de chegar ao mundo, sem saber o que estava por vir. Pegou o jipe do comandante, que não estava no momento no quartel, e partiu apressado.
Ninguém o deteve, apesar da situação delicada. Era o militar de maior patente no local naquele momento e ninguém se atreveria a impedi-lo. Um fato que emocionou os netos durante aquela explanação foi ele ter compartilhado as emoções vividas naquele dia. Contou que em nenhum momento se desesperou, pois se apegou às suas orações. Revelou que tinha um livrinho de mensagens e orações que ele e seu colega liam sempre antes das refeições e ao deitar, mantendo vivas a fé e a esperança. Explicou que um outro livro, Memórias de um Cárcere, de Graciliano Ramos, também foi um paliativo para as intempéries daquele período. A narrativa desse clássico aborda a perseguição política, a repressão, a parcialidade da justiça, a arbitrariedade policial e o limbo ao qual são atirados os intelectuais em momentos de fragilidade democrática. Essa belíssima obra literária não só o levou a inúmeras reflexões, como o transportou para o universo da imaginação. Esse é o poder dos grandes romances quando encontram uma mente fértil e criativa. E continuou revelando suas emoções. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, prisão, nascimento e incertezas, ele não se deixava abalar. Já passava dos 40 dias de detenção. Em 23 de maio, ele completou 42 anos. Em meio a todas essas adversidades, um sopro de alegria no ar. Sem avisar, minha mãe chegou com os filhos maiores para vê-lo e dar acolhimento. Um sopro de alegria no ambiente frio e impessoal do quartel. Chegou com bolo e alegria, fazendo uma festinha improvisada, mas recheada de afeto. Podem imaginar que situação surreal, uma família comemorando o aniversário do pai, detido por lutar por justiça. Uma cena de resistência afetiva, um gesto de amor que se fortalecia em meio à repressão. O prazo máximo para mantê-los em cárcere seria de 50 dias, com prorrogação máxima de 20. Mas o abuso do poder não tem limites, e os mantiveram confinados por 66 dias. Só ocorreu a soltura após protestos e reivindicações de seus direitos. Meu pai, apesar de tudo, nunca teve mágoa do exército. Ele dizia que, assim como aquele soldado japonês que viveu 20 anos pensando que a guerra ainda não havia terminado, grande parte dos militares, à mercê de doutrinação hereditária, ainda pensa que o golpe de 1964 foi feito pelas Forças Armadas e não por uma minoria de detentores das maiores patentes e de comandos, ao arrepio do pensamento da quase totalidade dos seus integrantes. Eu não lembro de nada, nem das consequências, mas um fato curioso aconteceu quando já era adulta e tive a oportunidade de vivenciar momentos mais comoventes. Estava com meu pai quando ele reencontrou seu grande amigo Lauro, seu companheiro de cela, e ele, com a voz embargada, me contou que só sobreviveu àquele período por causa do meu pai. Disse que havia perdido tudo, a fé, o equilíbrio, a esperança, que o silêncio da prisão quase o engoliu, não fosse o homem ao seu lado. Contou que foi meu pai quem o manteve de pé, com suas piadas desajeitadas, seus causos engraçados, suas cantorias improvisadas e, principalmente, com as palavras de coragem que repetia como um mantra, todos os dias. Vai passar, Lauro, vai passar. Era como se ele tivesse aprendido a ser abrigo, mesmo cercado de muros. Ouvir aquilo me emocionou de um jeito que é difícil explicar, porque nem todos, num cenário de injustiça, saudade e medo, conseguem se manter inteiros. Menos ainda, conseguem ser alento para o outro. Mas meu pai conseguiu. Foi amigo, conselheiro, terapeuta, cantor, contador de histórias e, sobretudo, humano. E disso eu me orgulho profundamente. Quando, enfim, foi libertado da prisão, Edson Paim saiu sem algemas, mas com lembranças do cárcere político e marcas profundas, das quais as feridas são invisíveis. No entanto, ele buscou cicatrizá-las e seguir em frente. Recém-liberto, decidiu retornar a Nioaque, em Mato Grosso do Sul, tentando reencontrar algum eixo na rotina militar. Mas não demorou até que uma nova preocupação surgisse. O pequeno Edson, o Edinho, logo nos primeiros dias de vida, começou a apresentar sinais preocupantes de icterícia. A pele e os olhos amarelados causaram alarme.
Diante da incerteza e da fragilidade do menino, Edson requisitou licença para tratamento de saúde e partiu com a família para o Rio de Janeiro, rumo à casa da tia Régia, irmã de Rosalda. Assim, mais uma vez, a Vila Militar de Aquidauana ficava para trás, guardando os ecos das travessuras de Afonso, as lembranças de Lindaura, as histórias de Dina e o olhar tristonho do pequeno Edson, agora ofuscado pela enfermidade. Cada canto daquela casa simples encerrava um capítulo de amor, sustos e recomeços. A nova etapa começou na casa dos meus tios, que nos acolheram nesse momento crítico de retorno. Era um apartamento de 2 quartos, no bairro do Riachuelo, no Rio de Janeiro. De um lado, Edson, Rosalda e os 4 filhos. Do outro, tia Régia, tio Borges e o pequeno Laurício, nascido com apenas 2 meses de diferença de Edinho. Era um espaço apertado, mas generoso em afeto, onde cada metro quadrado era disputado e compartilhado com a mesma intensidade. Para os adultos, aqueles dias eram de incertezas e adaptação. Para nós, crianças, eram pura alegria. Essa minha tia, além de enfermeira, também reinava na cozinha, preparando as comidas mais saborosas que já provei, enquanto mamãe, dedicada ao estudo e ao trabalho, confessava que mal sabia fritar um ovo. Tio Borges só tentava se fazer de bravo, mas no fundo era um bonachão. Sempre aparecia com dinheiro para que comprássemos balas e pequenos presentes. Meu primo Laurício, então um bebê bochechudo, cresceu e logo se tornou meu parceiro de aventuras. Apesar dos 3 anos que nos separavam, crescemos lado a lado, entre brincadeiras e brigas, sempre inseparáveis. Eu, moleca e inquieta, encontrava nele a cumplicidade perfeita para inventar artes. Meu irmão já era grande demais para esse tipo de travessura, e minha irmã comportada demais para se arriscar. Assim, eu e Laurício formávamos a dupla que transformava qualquer canto da casa em cenário de muitas travessuras. A volta para a cidade maravilhosa não havia sido planejada. Foi o caminho encontrado em meio às adversidades. Mas Rosalda não lamentou. Decidiu seguir em frente e resgatar sua carreira de onde havia parado quando deixou o Rio. Apresentou-se à Secretaria de Saúde, onde já era funcionária efetiva como enfermeira do Estado. Retomou o trabalho com a mesma dedicação que sempre a acompanhara. Competente e afetuosa, rapidamente voltou a ser reconhecida. A cidade também vivia tempos de mudanças. A recente criação da universidade abrira novas oportunidades, e logo Rosalda foi convidada a integrar a escola de enfermagem como professora auxiliar de ensino. Com 2 matrículas no estado, o salário melhorou, e como em todo lugar por onde passava, ela conquistou não apenas um cargo, mas também o afeto dos colegas e a admiração dos alunos. Tornou-se uma das professoras mais queridas da instituição, lembrada pelo jeito firme, mas acolhedor de ensinar. A família seguia assim, tentando reconstruir sua rotina, ajustando-se à nova realidade, quando uma nova notícia veio para abalar o delicado equilíbrio que estavam começando a construir. A notícia chegou sem aviso prévio. Edson voltava de uma consulta médica com Edinho e foi surpreendido por uma frase da tia Régia, que, muito abalada, falou: "Você sabe o que aconteceu com você no exército?" "Eu? Não", respondeu ele. "Você foi reformado." A palavra pesou no ar. Reformado. Não significava aposentadoria voluntária, nem descanso merecido. Era o desligamento definitivo do exército por razões políticas, sem direito à carreira, promoções ou reconhecimento. Edson passou a receber um salário proporcional aos seus 17 anos de serviço prestados ao exército. Um valor irrisório diante das necessidades de uma família em expansão e com despesas médicas significativas. Numa trajetória de vida cheia de percalços e surpresas, nem só notícias ruins, delatores, ressentidos e torturadores encontramos no caminho. Quando ainda morava em Mato Grosso, Edson conheceu um conterrâneo de Dourados que, sem saber, se tornaria um amigo para a vida inteira. De aulas.
O primeiro reencontro aconteceu no Rio de Janeiro, quando Edson esteve na cidade para fazer o curso de rádio. Por coincidência, de aulas também estava lá. Entre idas e vindas de Mato Grosso ao Rio, a amizade foi tomando corpo. Naquele tempo, Edson já namorava Rosalda, e foi justamente o romance que deu mais pretexto para que os dois amigos se encontrassem. De aulas, servia no Forte Imbuí, no Gragoatá. Nos fins de semana, Edson ia para lá na sexta-noite, ficando até a manhã de segunda, tudo para estar mais perto de Niterói, onde Rosalda morava. O forte, de frente para o mar, era cenário perfeito para um homem apaixonado. Ele podia passar longos minutos observando as ondas quebrando contra as pedras, sonhando com sua vida e seu amor. O comandante do forte, Major Falcão, permitia a presença dele, mesmo ele não servindo ali. Afinal, eram todos conterrâneos de Mato Grosso e haviam se tornado próximos. Rosalda, sempre observadora, costumava dizer a Edson: "Depois que você foi para a reserva, o único que te procurou para oferecer ajuda foi o de aulas. Os demais só te procuram quando precisam de algo." Era uma grande verdade. E a vida desses dois companheiros seguiu seus vaivéns, mas parecia haver um fio invisível costurando os destinos de Edson e de aulas. Depois de um período afastados, Edson retornou ao Rio de Janeiro e pouco tempo depois, de aulas também se estabeleceu definitivamente na cidade. Foi então que ele se casou com Jessie, carinhosamente chamada por todos de Cici, uma moça encantadora, filha do Sr. Tibau. Vale ressaltar que o Sr. Tibau não era um homem comum. Dono de um restaurante em Piratininga, conquistou tamanha fama que seu nome acabou batizando 2 marcos da região: a ponte que liga a lagoa ao mar e uma imponente formação rochosa conhecida como Pedra do Tibau, também chamada de Parede do Tibau. Essa pedra, situada entre a Travessia Tupinambá e o Mirante da Taperã, é um cartão postal natural da região oceânica de Niterói. Dali, o visitante tem um encontro arrebatador com o mar aberto, a vegetação atlântica e a rocha exposta, criando um cenário rústico e inspirador. O acesso, feito por trilhas discretas que serpenteiam entre vales e trechos de mata densa, transforma a caminhada numa verdadeira aventura. Para os mais ousados, a escalada oferece não só desafio, mas também a recompensa de uma vista inesquecível. O restaurante do Sr. Tibau foi um dos pioneiros a se instalar ali, quando Piratininga ainda era praticamente intocada. Sua visão empreendedora ajudou a colocar a região no mapa, e como reconhecimento, além da ponte e da pedra, um busto foi erguido em sua homenagem, eternizando sua importância na história local. Até hoje, o lugar continua a atrair visitantes, que buscam frutos do mar frescos, uma cerveja gelada após a praia ou simplesmente um refúgio para descansar depois da escalada. O vínculo entre eles foi se estreitando dia após dia e as famílias de Edson e de Aulas se entrelaçaram de tal forma que os fins de semana viraram quase um ritual. O ponto de encontro era a casa de Aulas e Cici, em Jurujuba, onde o cheiro da comida de Cici se misturava ao som das guaranhas que, como uma máquina do tempo, transportavam os dois amigos de volta à terra natal. Edson e de Aulas, companheiros de longas conversas e risadas, pareciam competir para ver quem tinha melhor anedota, competição na qual, dizem, de Aulas levava vantagem. Enquanto isso, no quintal, a festa corria solta com as crianças. Afonso, Lindaura e Dina, lado a lado com Eduardo, Edson, Emerson e Erenice, transformando cada tarde em pura algazarra. Os anos se passaram. Edson, reformado, manteve por bom tempo o posto de capitão, enquanto de Aulas seguiu sua carreira até alcançar a patente de major. As insígnias mudaram, mas a amizade não perdeu um só fio de sua força. Quando, enfim, a vida levou de Aulas, ficou o vazio da ausência preenchido, de certa forma, pelas memórias vivas. No dia de seu funeral, um detalhe arrancou sorrisos entre lágrimas. Entre as coroas de flores, uma trazia a faixa com a frase espirituosa que parecia resumir o amigo: "De Aulas, essa foi a última piada que você nos contou." Cici, com sua presença generosa, e a filha Erenice permanecem próximas,
participando da vida de Edson e mantendo viva a chama das lembranças. Hoje, entre recordações e risadas, não faltam histórias sobre as traquinagens do passado e também sobre uma marca registrada de Cici. Mesmo nos dias mais corridos, sempre às voltas com a cozinha, ela aparecia com um leve toque de maquiagem e batom impecável. Aos 87 anos, mantém o ritual: lápis contornando os olhos e o batom guardado junto ao peito como um talismã, pronto para um retoque sempre que necessário. Edinho, apesar de muito tratamento e fé, não apresentava melhoras. No Hospital Loreto, na Ilha do Governador, veio o diagnóstico: atresia congênita das vias biliares. Na cirurgia, os médicos descobriram o pior: ele não possuía o ducto colédoco, estrutura vital que conduz a bile do fígado ao intestino. Sem esse canal, a bile se acumulava, intoxicando seu corpinho frágil. Não havia o que fazer. A medicina ainda engatinhava. Transplantes de fígado era um sonho distante. Diante da impotência clínica, Edson, muitas vezes, quando Edinho estava em crise, tomado por dores que nem a medicina conseguia aplacar, recorria não apenas ao saber científico, mas também ao consolo da fé, buscando caminhos alternativos. Levou o filho à igreja, a centros espíritas, participou de reuniões mediúnicas e sessões de oração. Nunca abandonou a medicina, mas também não ignorava sua crença no poder divino. Ia com frequência ao centro espírita, levando consigo Lindaura, a filha mais velha, porque os dois irmãos tinham uma ligação de alma e essa presença lhe trazia calma. Numa dessas idas, o médium, percebendo a aflição, pediu que Edson colocasse Edinho no colo da irmã. Lindaura o aconchegou com carinho. O passe foi dado e o menino se acalmou. As dores cessaram e ele adormeceu tranquilo, embalado pelo balanço e o colinho. Em uma outra ida a uma sessão mediúnica, Lindaura estava com Edinho nos braços, enquanto ouvia a palestra no centro kardecista. Uma mulher se aproximou, colocou as mãos sobre a testa dele e rezou em voz baixa e simplesmente desapareceu. Até hoje, nem Edson nem Lindaura sabem dizer se foi visão, fé ou outra dimensão. Só podem descrever o que sentiram, uma emoção e uma paz imensa. Algo que não se explica com palavras, apenas com fé. Por conta da doença, Edinho não conseguia andar. Rosalda, sempre prática e afetuosa, improvisou uma cadeira de jacarandá maciço trazida de Mato Grosso, uma relíquia de valor afetivo inestimável. Pregou uma madeira nos braços para que ele se mantivesse sentado e participasse do convívio familiar, ao invés de ficar deitado em uma cama, alheio aos acontecimentos e às trocas e estímulos além do afeto. Era ali que ele passava grande parte de seu dia, atento a tudo que acontecia ao seu redor, com um olhar meigo e atento. Tempos em que não se tinha equipamentos específicos para situações especiais, o jeito era improvisar com amor e criatividade. Seu vínculo afetivo mais forte era com Lindaura, a irmã que ele carinhosamente chamava de Iga. Ela o transportava no colo, mesmo com a barriguinha inchada de líquidos retidos e o peso excessivo. Ela fazia questão de carregá-lo de um lado para o outro com um carinho maternal. A minha lembrança de irmã muito pequena se restringe a poucos flashes, e um deles é que ele amava a TV, e nessa época a programação era restrita, só funcionava em certos horários, mas ele não entendia e ficava pedindo para assistir. Como não tinha programação, aparecia uma tela com um chiado que de tanto assistir acabou gostando, e falava que era cochocó, som do barulho da TV sem programação. Por isso, sempre pedia para quem estava por perto: Iga, cochocó. Incrível, né? Mas essa é uma das poucas frases que tenho na minha lembrança de meu querido irmãozinho.
Rosalda, incansável, chegava do trabalho e ainda usava suas habilidades de enfermeira para aplicar as injeções de anabolizantes, prescritos para tentar fortalecer os músculos do menino. Enquanto isso, Edson lutava em outras frentes. Estudava, trabalhava, lecionava. Era professor de ciências, profissão que abraçara ainda em Mato Grosso. Sem opção de ser dentista no Rio, o salário oferecido era de apenas um salário mínimo, optou pelo magistério, carreira que abraçou e pegou gosto desde os tempos de Aquidauana. Ficaram no apartamento da tia Régia por pouquíssimo tempo, até porque não havia como acomodar a todos. Meu pai, que tinha uma Kombi novinha em Aquidauana, tratou de vendê-la e deu entrada num apartamento no Fonseca, em Niterói. Para nós crianças, era o paraíso ter tanto espaço. O terraço, na mente fértil dos pequenos, se transformava em campo de futebol, com bola feita de meia fina rasgada, pista de corrida, a imaginação não tinha limites. Cadeiras enfileiradas se transformavam em ônibus, sempre conduzido por Afonso, que se intitulava o motorista da vez. E até uma grande piscina se formava quando chovia. As crianças extremamente criativas, para não dizer terríveis, tampavam os ralos para aumentar o nível da água e escorregarem no piso liso. Era um lar barulhento, alegre e resiliente, como a família que o habitava. Meu pai parecia ter virado a página. O homem que antes recebia e dava ordens com voz de comando, agora se declarava um civil. Só que, como toda boa transformação, a dele vinha com manual de instruções, protocolos e relatórios diários. Sim, porque largar a farda era fácil. Já desativar o quartel-general que ele trazia na cabeça, isso era outra história. Nós, a tropa mirim, eu mal sabia escrever, meus irmãos no primário, tínhamos uma rotina intensa e sistemática para já criar organização e disciplina, segundo ele. Todo santo dia, no fim da tarde, cada um tinha de preencher uma espécie de boletim de ocorrências infantis. Nele, devíamos registrar com rigor se havíamos dormido, comido, bebido água, evacuado, sim, tudo com a precisão de um relatório da ONU. E claro, se tínhamos aprontado alguma travessura ou desobedecido à prima Laurentina, a comandante substituta que cuidava da tropa, e assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Os papéis ficavam em cima do móvel para que ele desse o visto quando chegasse, tarde da noite. Era o meio que encontrou de manter o controle. E, caso algum de nós tivesse cometido uma transgressão grave, tipo não ter feito o dever, quebrado alguma vidraça, ou objeto com chutes para todo lado, colocado as cadeiras de jacarandá da mamãe no terraço e esquecido na chuva, vinha logo a sentença: escrever 50 vezes, não devo. E escrever, vale dizer, era um suplício digno de tribunal para nós, pequenos recrutas. Os objetivos eram simples: obter informações, manter a ordem e nos fazer assumir responsabilidades por nossos atos. E claro, de vez em quando, o couro comia com palmadas no bumbum que ardiam. Era a realidade dos tempos. Mas, apesar da disciplina de quartel-general, a casa transbordava afeto e histórias. Ele podia exigir relatórios e castigos, mas também inventava brincadeiras, contava causos e ria das nossas travessuras, mesmo fingindo seriedade. No fundo, era um comandante com coração de pai, desses que querem a tropa na linha, mas nunca deixam faltar o abraço no fim do dia. Inspirado pela busca por soluções para a doença de Edinho, Edson começou a se interessar ainda mais profundamente pela medicina. Esse desejo latente e profundo se transformou em projeto e objetivo de vida. Assim, se encheu de coragem e determinação, reuniu a família para um de seus famosos conselhos e votações, nos quais gostava de dividir decisões, como se todos tivessem voz e voto, e disse com firmeza e convicção: a odontologia já me deu um diploma, uma reforma, uma patente de capitão. Vou jogar a odontologia no lixo. Agora é hora de recomeçar. Vou fazer medicina. Rosalda vibrou. Isso mesmo, Edson. As crianças, contagiadas pelo entusiasmo, repetiram o coro. Até eu, aos 5 anos, gritei: isso mesmo, papai! Sem saber muito bem o que significava,
mas já entendendo que ali começava algo importante. Edison fez o vestibular naquele mesmo ano. Foi aprovado, mas acabou ficando entre os excedentes. Esperou, a vaga não veio, não desanimou. No ano seguinte, 1967, prestou novamente e foi aprovado. Comemorou muito essa nova possibilidade, esse novo horizonte que despontava. Edinho não resistiu. Partiu cedo demais, com pouco mais de 3 anos, deixando um silêncio que parecia maior que o próprio tempo que viveu. A vida dele, curta e marcada por dores, foi também um sopro luminoso que atravessou a existência de seus pais, Edson e Rosalda. Mais tarde, já com a serenidade que só os anos dão, Edson se perguntaria se teria feito diferente, se deveria ter tentado levá-lo aos Estados Unidos. Mas a pergunta nunca encontrou resposta. Naquele tempo, não havia transplantes, não havia tecnologia capaz de prometer um milagre. A medicina, ainda tateando no escuro, não podia oferecer garantias. Foi um golpe duro, num período em que a família já enfrentava outras lutas e perdas. Mas hoje, olhando para trás, é possível enxergar que sua passagem não foi apenas marcada pela dor, foi também carregada de sentido. Talvez sua breve missão tenha sido essa, a de acender, em meio à tempestade, um farol que inspirou seus pais a dedicarem ainda mais suas vidas à saúde e à dignidade dos que mais precisavam. E assim foi. Edson, movido por essa chama, seguiu para a medicina, servindo por anos em hospitais públicos, sem jamais abrir um consultório particular. Rosalda, com igual entrega, subiu morros, visitou comunidades, levou vacinas, cuidados e ensinou higiene e prevenção onde quase nada chegava. Cada vida salva, cada sorriso devolvido, trazia consigo um pouco da presença desse pequeno anjo de olhos azuis e cabelo de cachinhos dourados. Essa compreensão acalenta o coração da família. Sua breve jornada cumpriu-se com grandeza. A saudade permanece, mas sem peso, sem amargura. Fica apenas o agradecimento por tê-lo tido entre nós, ainda que por tão pouco tempo. Um encontro breve que deixou marcas para além da eternidade. E assim, essa década se despede, marcada por delação em prisão, nascimento e despedida, doenças raras, transferência e a interrupção de uma carreira militar promissora. Foi tempo de perdas profundas, mas também de recomeços. Um novo ciclo se anunciava. Todas as marcas e dor serviram de sombra suave, que não apaga a luz, mas a torna mais densa. E, como tantas vezes em sua vida, Edson respondeu à tragédia com coragem, estudou mais, buscou novos caminhos, reinventou-se. Recomeçou uma carreira, não do zero, porque já carregava, nas mãos e no coração, uma imensa bagagem, conhecimento acumulado, resiliência forjada na adversidade, o apoio leal de amigos e, acima de tudo, o amor incondicional de sua família. Era também o Brasil de feridas abertas. Amigos e conhecidos foram cruelmente torturados, mandados para o exílio ou condenados ao silêncio forçado. Nesse clima, a música se fez bandeira e consolo. E foi assim que, no final dos anos 70, O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, eternizada na voz de Elis Regina, se tornou mais que uma canção, um lamento pela saudade e a esperança de um retorno no futuro. Enfatizo aqui alguns trechos marcantes de uma letra que ecoava como um abraço coletivo e a síntese de uma época de tantas vidas interrompidas. Que sonha com a volta do irmão do Enfio, Herbert de Souza, o Betinho, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil, mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança é equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Entre lágrimas e resistência, a vida seguia. A música, assim como Edson, persistia, se equilibrando no fio esticado da história. Conquistar é fácil para quem luta. Reconstruir é arte para quem já perdeu. Fim da década. Continua.
Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal.